O embaixador Rubens Barbosa é o convidado desta edição do Memória e Conjuntura. Ele está lançando o livro O Dissenso de Washington, no qual fala da sua atuação na capital americana. O senhor participou de dois momentos distintos do governo brasileiro em Washington. Quais são as principais diferenças e semelhanças desses dois momentos atuando como embaixador? Eu efetivamente cheguei em Washington em 1999 e com o governo Fernando Henrique, e depois continuei em 2002 com o governo Lula. E foi uma experiência muito interessante fazer essa transição, e até eu sair, até 2004, não houve muita diferença, porque no começo do governo Lula houve uma continuidade muito grande, como a gente sabe, na política econômica e também na política externa. Apesar das prioridades aqui no Brasil serem anunciadas de maneira distinta, na prática, na relação bilateral do Brasil com os Estados Unidos, não mudou muita coisa. O senhor, inclusive, teve uma atuação para que o presidente Lula tivesse uma boa recepção por parte do governo americano. Como foi essa atuação? Bom, o presidente Fernando Henrique determinou que a transição fosse democrática, tranquila, e medidas foram tomadas aqui no Brasil para transmitir informações e colocar o novo governo a par de tudo que estava acontecendo. E no exterior também, a orientação que eu recebi foi de fazer uma transição tranquila. Falando um pouco do livro, o senhor escreve em primeira pessoa, são memórias, né? Qual a sua intenção com isso? É, de fato, porque é um tema complexo, as relações internacionais, né? Eu registrava o que estava acontecendo, e eu, depois da saída, resolvi deixar registro do que foi feito em Washington, e nesse sentido é mais um relato do que aconteceu na embaixada, e também mostrar como a embaixada atuou nesses principais acontecimentos que ocorreram quando eu estava lá. Quer dizer, é muito raro na vida de um embaixador, num posto no exterior, viver o que eu vivi em Washington. Quer dizer, houve 5 grandes acontecimentos que marcaram os quase 5 anos que eu fiquei lá. Primeiro, a eleição do presidente Bush, que mudou a sociedade americana. Depois, o ataque de 11 de setembro, que foi uma tragédia que afetou profundamente a alma da sociedade americana. Em consequência disso, a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque e, por fim, do ponto de vista do Brasil, também a eleição do presidente Lula, que mudou a sociedade brasileira também. O público não sabe direito o que o embaixador faz, né? O que é? Que bicho é esse? O embaixador faz o quê? E eu procuro descrever aí no livro o que é feito, né, por um embaixador, e como ele atuou nesses acontecimentos importantes, como o Brasil apareceu lá. Além disso, o senhor teve uma atuação em programas para a exposição do Brasil nos Estados Unidos. Temos uma importância muito grande lá ao que se chamou diplomacia pública, que é uma coisa nova. E o livro descreve as ações de diplomacia pública, que para o Brasil era uma novidade, que nós fizemos lá nos Estados Unidos. Não só a ação junto ao Congresso, mas também a ação, sobretudo, junto à comunidade acadêmica, multiplicando os eventos sobre o Brasil, para discutir o Brasil, e a criação de 3 centros que eu fiz quando estava lá. Levantei cerca de $1.600.000 para poder criar esses centros, um em Nova York e 2 em Washington. Como o senhor vê a importância do diplomata assim, viabilizando transações, negócios internacionais? Olha, a minha carreira foi muito atípica, né? Não é de um diplomata, burocrata, que trabalha só voltado para as funções no Itamaraty. Desde o momento em que eu estive lá no Itamaraty, eu atuei muito na área econômica, na área comercial. Por 30 anos eu militei nessa área. Isso é importante para o estudante ter essa noção de viabilizar negócios? Eu acho que sim, não é? Eu acho que é muito importante você, nessa área internacional, se preparar para poder atuar tentando
tornar viável esses negócios. Eu digo que a minha consultoria lá foca o desenvolvimento de negócios, né? Business Development. Esse que é o foco da minha atuação. Tá, para finalizar, nosso veículo chama SPM+, e a gente sempre pergunta para os entrevistados o que é mais para o senhor. O que é mais, no meu caso, foi servir o Brasil, não é? Foi servir o Brasil com responsabilidade, com dedicação e projetar o Brasil cada vez mais no exterior. Isso foi o que foi mais para mim.